Prezados, sejam muito bem-vindos à aula 7 de modelagem matemática. Hoje nós vamos falar sobre o ajuste de pontos via um modelo geométrico e vamos utilizar um ajuste linear para encontrar os parâmetros desse modelo geométrico. Modelos geométricos são aqueles em forma de potências que têm esse formato, y igual a vezes x elevado a b, sendo tanto a quanto b números reais maiores do que zero. Esses modelos também são chamados de modelos de potências. O formato das curvas que representam esses modelos são esses aqui. Em qualquer um dos casos, as curvas são sempre crescentes, e quando o b for maior do que 1, ou seja, o expoente da variável x for maior do que 1, a concavidade da curva é voltada para cima, e se esse valor de b for entre 0 e 1, a concavidade da curva é voltada para baixo. A obtenção dos parâmetros desse modelo pode ser feita utilizando um ajuste linear auxiliar, e para isso são feitas duas mudanças de variáveis. A primeira delas, ln de y, e a segunda delas, ln de x. Na prática significa, na função que se quer obter, y igual a ax mais b, aplicar o ln em ambos os lados. Com isso, nós obtemos ln de y igual a ln de a vezes x elevado a b. Nesse segundo termo, nós podemos aplicar a propriedade do ln do produto, que é a soma dos ln's. E aí observamos que ln de x elevado a b, usando uma propriedade de logaritmo, esse b, que é o expoente de x, pode passar multiplicando o ln. Então, vai ficar b vezes ln de x. O ln de x é chamado aqui de x em caixa alta, então fica b vezes x, mais ln de a aqui repetindo. Já o ln de y foi chamado de y em caixa alta. Então, temos essa igualdade e vou chamar aqui o ln de a de alfa. Então, nós vamos ter o modelo linear do tipo y igual a bx mais alfa, sendo y em caixa alta o ln dos valores de y e x em caixa alta o ln dos valores de x. Então, nós temos que esse ajuste linear, na realidade, é um ajuste linear para pontos do tipo ln de x, ln de y, sendo que o alfa é o ln de a, e isso vai implicar que para se obter o parâmetro a lá do modelo geométrico, basta se fazer a exponencial do valor de alfa que foi obtido no ajuste linear. O parâmetro b já fica automaticamente determinado. Para ilustrar a utilização desse modelo ou a construção de um modelo geométrico, nós vamos determinar nesse exemplo o modelo de ajuste geométrico para comprimento versus peso de tilápias do Nilo e também o seu erro percentual médio entre as previsões do modelo e os valores reais para o intervalo de comprimentos utilizado, ou seja, desde o comprimento igual a 11 até o comprimento 29,3. Essa coluna, a coluna dos comprimentos, representará a variável x e a coluna dos pesos médios representará a variável y. Nós vamos fazer isso no Excel, encontrando primeiramente o ajuste linear para ln de x, ln de y. Aqui no Excel, pessoal, já coloquei a coluna do comprimento e a coluna do peso médio. Já deixei também aqui pronta a coluna do ln de x e ln de y. Lembrando que o ajuste linear é para pontos do tipo ln de x, ln de y. Então, aqui na coluna do ln de x, nós clicamos na célula igual ln de x. E o x são os valores de comprimento. Então, eu clico nessa célula, fecho parênteses, Enter. Calculou o ln desse valor de x. Podemos agora arrastar até o último valor desejado, soltamos e ele calcula o ln de todos eles. A mesma coisa para ln de y, igual ln y, então seleciono a célula, fecho parênteses, Enter. Seleciono a célula, seguro aqui na quina dessa célula com o mouse e arrasto até a última célula desejada. Solto, tenho todos os ln's. Agora nós vamos encontrar o ajuste linear para esse conjunto de pontos, ln de x,
ln de y. Então, seleciono os pontos, vamos em inserir, gráficos, dispersão, seleciono os pontos com o botão direito do mouse, vamos em adicionar linha de tendência e já vai estar prontamente selecionado a de reta, a linear. E agora pedimos para que o Excel nos dê a equação no gráfico. Então aqui está o modelo linear para esses tipos de pontos. Vou aumentar aqui. Então esse aqui é o ajuste linear para pontos do tipo ln de x, ln de y. E é a partir dele que nós vamos obter os parâmetros a e b do modelo geométrico. Voltando para a apresentação, encontramos o ajuste linear para pontos do tipo ln de x, ln de y, e o resultado obtido foi esse ajuste. E a partir dele, nós vamos determinar os parâmetros do modelo geométrico. Nós sabemos que o coeficiente de x aqui em caixa alta vai representar o parâmetro b. Então, b é igual a 3,103. E o alfa é menos 4,2067. A partir do alfa, nós encontramos o valor de a, porque o alfa é o ln de a. Então, o a é a exponencial desse valor de alfa. Sendo assim, o a é a exponencial de menos 4,2067 e, portanto, o a é aproximadamente igual a 0,0149. Se o b é esse valor e se o a tem esse valor, o ajuste geométrico procurado é y igual a 0,0149, x elevado a 3,103. Então, esse é o ajuste geométrico para o conjunto de pontos relativos a comprimento de tilápias e peso, sendo x representando o comprimento de cada tilápia e o y o seu respectivo peso médio. Mas será que é possível obter esse modelo diretamente no Excel sem ter que usar o ajuste linear? É possível sim. Vamos voltar para o Excel e verificar como isso pode ser feito. Voltando para o Excel, nós temos as colunas dos valores para comprimento e peso. Deletei ln de x e ln de y, porque para encontrar o modelo geométrico do Excel isso não é necessário. Nós usamos os valores diretamente. Selecionamos os valores, vamos em inserir, gráficos, dispersão, selecionamos os pontos com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência e vamos escolher aqui, dentre as opções, a que aparece já selecionada é a linear. Nós vamos escolher a opção potência. Ao escolher, nós podemos também pedir para exibir a equação no gráfico. Pronto. Aqui, deixa eu aumentar para ficar fácil de visualizar. Percebam que é exatamente a equação que nós já tínhamos encontrado usando o modelo linear auxiliar. Então, esse é o modelo geométrico encontrado diretamente pelo Excel. Vou só dar uma ajustada aqui nesse gráfico para voltar para a apresentação. Voltando para a apresentação, pessoal, nós vimos que esse modelo também pode ser encontrado diretamente pelo Excel. Vimos como fazer isso e o resultado que nós encontramos foi esse. Então, esse é o modelo geométrico, sendo x a variável que representa o comprimento das tilápias do Nilo e o y representa o peso médio dessas tilápias. Percebam que apresenta aqui um tipo de crescimento de fato geométrico, pelo menos uma tendência desse tipo de crescimento, mas nós ainda precisamos verificar qual que é o erro percentual médio que esse modelo apresenta. Vamos mais uma vez voltar para o Excel para fazer esses cálculos. Voltando para o Excel, pessoal, eu coloquei aqui uma colinha do modelo geométrico que nós encontramos e nessa coluna nós vamos determinar os valores que o modelo prevê. Então, igual 0,0149 vezes x, nesse caso o x aqui está na coluna do comprimento, então nesse caso vezes 11, elevado, vou abrir parênteses aqui, 3,103. Fecho parênteses, Enter. Pronto. O modelo me deu aqui esse comprimento médio. Eu vou colocar com uma casa decimal para ficar igual os valores aqui reais. Então, vou diminuir aqui a quantidade. Pronto. E agora eu vou segurar aqui na coluna, na quina da célula e vou arrastar até a última. Então, essas são as previsões do modelo.
Agora vou colocar aqui os erros absolutos. Então, quanto que o modelo tem de diferença em termos absolutos? Por exemplo, aqui o modelo apresenta uma previsão de peso médio de 25,4 gramas e o valor correto é de 26 gramas. Então, essa diferença aqui em termos absolutos é de 0,6 gramas. Então, vou colocar aqui igual valor absoluto da previsão do modelo menos o peso médio correto. Enter, calculou a diferença. Agora eu posso selecionar aqui na quina da célula e arrastar até a última. Calculou todos os erros absolutos. Agora, depois de termos os erros absolutos, nós, para sabermos o erro percentual médio, então o erro percentual, nós precisamos calcular o erro percentual para cada valor. Então, esse erro percentual é igual ao quociente entre o erro absoluto e o valor que eu quero comparar esse erro, nesse caso em relação ao valor real, o valor correto, que é 26. Então, eu vou ter D2 dividido por B2. Enter, deu 0, porque deve ter mais casas decimais, então eu vou aumentar aqui as casas, olha lá. E vou colocar em formato de porcentagem, então estilo de porcentagem. Seleciono aqui, pronto. Posso aumentar aqui se eu quiser, por exemplo, uma casa decimal. Seleciono a quina da célula e arrasto até a última para calcular todos os erros. Encontrou todos os erros e agora aqui eu vou encontrar o erro médio. Esse erro médio é dado pela média desses erros já encontrados. Então, nessa célula, eu vou lá em Fórmulas, mais Funções, Estatística, e vou procurar média. Aqui, média. Retorna a média aritmética. E eu quero a média aritmética desde o E2 até o E10. Então, eu vou selecionar todos esses elementos e clicar em OK. Pronto. 5. Vou colocar aqui mais uma casa decimal. Pronto. 4,97. Então, esse é o erro percentual médio que o modelo geométrico tem em relação ao valor correto que nós já conhecemos. Então, voltando para a apresentação, qual é o erro percentual médio do modelo? 4,97%. Agora, nós vamos obter o ajuste geométrico para os dados da Covid-19 em Minas Gerais por semana epidemiológica. No caso, para os óbitos acumulados. Desde a semana 14, que foi a primeira semana onde teve registro de óbitos em Minas Gerais, até a semana 32, que foi a semana que nós utilizamos em um outro vídeo aqui, onde fizemos o ajuste pelo modelo exponencial. O card com mais detalhes para esse ajuste exponencial e para o entendimento melhor dos dados, eu vou deixar aqui para que vocês possam consultar se tiverem interesse. Nós temos esses dados, cada semana epidemiológica e o número de óbitos acumulados para cada uma delas. 6 óbitos na primeira semana de registro e 3.449 óbitos até a semana 32. Vamos para o Excel fazer esse ajuste geométrico diretamente. Aqui no Excel, pessoal, já coloquei os dados, desde a semana 14 até a semana 32. Nós precisamos apenas selecionar todos os dados. Vamos em Inserir, Gráficos, Dispersão. O gráfico de dispersão aparece. Selecionamos com o botão direito no mouse todos os pontos. Adicionar linha de tendência e selecionamos a opção Potência. Pedimos, então, para que o Excel exiba a equação no gráfico. Então, esse é o resultado. Deixa eu aumentar aqui também. 1 vezes 10 a menos 7, x elevado a 7,0327. Então, esse é o modelo geométrico para o número de óbitos acumulados em Minas Gerais, desde a semana 14 até a semana 32. Vou fazer um ajuste aqui no gráfico, colocar os títulos e voltar para a apresentação. Voltando para a apresentação, pessoal, nós encontramos o ajuste geométrico para esses dados relativos aos óbitos acumulados por Covid-19 em Minas Gerais por semana epidemiológica. Esse foi o resultado obtido. Lá o modelo estava com 1 vezes 10 elevado a menos 7. Eu coloquei aqui no formato decimal para ficar mais fácil de entender.
aqui a curva desse modelo, apresentando uma aproximação razoável, pelo menos visualmente, mas nós precisamos agora encontrar também qual que é o erro percentual médio desse modelo para esses dados. Vamos voltar então para o Excel. Voltando para o Excel, pessoal, coloquei aqui também uma colinha do modelo geométrico que foi obtido. Para encontrar o erro médio do modelo, nós precisamos primeiro calcular as previsões do modelo. Então, vou deixar essa coluna para os dados do modelo e vamos digitar igual 0,000001, que é o 1 vezes 10 elevado a menos 7, vezes x, que é nessa coluna, então aqui o A2, que é o 14, elevado, vou abrir parênteses, 7,0327. Fechamos o parênteses, Enter. Então essa é a previsão do modelo aqui já com arredondado para número inteiro. Então nós vamos agora selecionar a quina da célula e arrastar até a última de interesse, soltar, encontramos aqui as previsões do modelo. Nessa coluna, vou colocar os erros, no caso os erros absolutos, a diferença entre o valor do modelo e o valor conhecido, em termos absolutos. Então, vou pegar o módulo, então valor absoluto da diferença entre o modelo e os óbitos acumulados reais. Enter. Então, aqui temos as diferenças e é só segurar aqui na quina da célula e arrastar até a última que nos interessa, soltar, temos as diferenças. E agora queremos as diferenças percentuais. Nas diferenças percentuais, queremos saber a diferença percentual para cada previsão em relação ao valor correto. Então, significa igual o quociente entre o erro e o valor real, nesse caso aqui na coluna B. Enter. Então, já está aqui no formato de porcentagem, 91,52 de diferença. Claro, o modelo apresentou uma previsão de 5, uma previsão de 11, desculpa, e na realidade foram 6 óbitos. Então, é um erro grande. Mas nós podemos agora calcular o erro para todos, arrastando até a última célula de interesse, e nós percebemos erros menores, 1,5, 1,30, 1,6. Então, esses são os erros para cada previsão. Aqui, vamos colocar o erro médio. O erro médio, como nós sabemos, vai ser a média desses erros para cada previsão. Então, nós selecionamos a célula que nos interessa que apareça o valor, vamos em Fórmulas, mais Funções, Estatística e procuramos Média. Pronto, retorna a média aritmética. Então, do E2 até o E20. Soltamos, ok, pronto. O erro médio do modelo é de 13,67. Voltando à apresentação, pessoal, qual que é o erro percentual médio do modelo geométrico para os dados dos óbitos acumulados de Covid-19 em Minas Gerais? Nós calculamos e vimos que o erro é de 13,67%. Nós já tínhamos calculado na aula anterior o erro percentual médio do modelo exponencial para esse mesmo conjunto de dados. O erro foi de 29%. Então, nós percebemos que o erro do modelo geométrico, o erro médio, é menos da metade do modelo do ajuste exponencial. Sendo assim, se compararmos esses dois modelos, desde a semana 14 até a semana 32, o avanço do número de mortes por Covid-19 em Minas Gerais obedece mais a um modelo geométrico do que a um modelo exponencial. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui a aula de hoje. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês para a próxima aula do canal.